Olha que interessante. A Janja entra em campo para poder dizer que você não pode criticá-la, senão isso é misoginia. Uma pessoa que faz viagens para a Itália, para Paris, Londres, Abu Dhabi, um governo que já gastou em viagens internacionais 7 bilhões. Você tem ideia do que são 7 bilhões? O que dava, hein, para construir com 7 bilhões? Quantas escolas não dava para construir? Quantas rodovias dava para poder estruturar? Quantos hospitais dava para poder reformar? Quantas coisas dava para fazer com esse dinheiro? Mas não. Aqui no Brasil, né, como eu sempre costumo dizer, não falta dinheiro. Falta vergonha na cara, falta caráter, falta uma boa administração, mas ainda assim, a Janja vem falar que se você questionar isso, você é misógino. É um governo que, para vocês terem ideia, a Janja passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República. Vê se tem condições isso. Em um país que não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, até o futebol, né, que dava alegria pra gente, agora já não está dando mais. Enquanto isso, você tem a Janja dançando lá no iate, né, da COP30, sustentado também com o seu dinheiro. Então vamos lá. Você não pode criticar o homem biológico, que é presidente da Comissão da Mulher, porque senão é misoginia. Você não pode impeachment a Dilma, que cometeu crime de responsabilidade fiscal, porque senão também é misoginia. Você não pode criticar os gastos absurdos da Janja, porque senão é misoginia. Você não pode criticar o projeto de misoginia, senão é misoginia. Deputado Nicolas Ferreira faz denúncia gravíssima direto da tribuna na Câmara dos Deputados e mostra para nós, para todo o Brasil e para o mundo, os gastos fantasmas da Janja e do Lula. É por isso que o Brasil está quebrado, pessoal. É por isso que não tem dinheiro para mais nada. Olha para onde está indo o seu dinheiro, o dinheiro do imposto, que era para ser usado na saúde, na educação, na segurança pública, e está indo para este lugar aqui. Vejam só, o Nicolas Ferreira vai mostrar provas e vai expor aqui o que realmente acontece ali em Brasília. Esse vídeo realmente merece que você compartilhe, pessoal. Manda para todo mundo. Sabe por quê? O seu colega de trabalho, o seu parente, todo mundo tem que ficar sabendo, porque esse ano é ano eleitoral e o povo brasileiro não pode ser enganado novamente. Olha só para onde está indo rios de dinheiro nessa denúncia gravíssima que o Nicolas Ferreira vai fazer ali direto de Brasília. Se inscreve aqui no canal para você ver outros vídeos como este aqui que nós vamos te mostrar agora. Se inscreva, é gratuito, não paga nada. Vamos para o vídeo. O Nicolas quebrou tudo e mostrou a verdade, simplesmente a verdade. Confira. Nossa 10 e faixa ataca novamente. A Janja agora disse que o apelido gastadeira para ela é misoginia. Ou seja, se você, trabalhador brasileiro, né, que acorda cedo, dorme tarde, se sente desrespeitado por alguém que não tem cargo público, mas usa da estrutura pública para poder ter até um gabinete paralelo que já custou 1,2 milhões do seu dinheiro, e você quer criticá-la por ficar gastando o dinheiro das pessoas aí em viagens internacionais de luxo, aí você é misógino. É isso mesmo, senhores. E qual que é o contexto que ela está dizendo isso? Não sei se você sabe que quando você está aí, né, tendo que pagar aí agora viagens mais caras, tendo que pagar gasolina mais cara, os alimentos, né, diminuindo, agora a fila do bis não é nem um em cima do outro, não, é só um, porque até o chocolate está reduzindo, né? Você, enquanto está aí trabalhando, o Congresso está preocupado, sabe em quê? Em criminalizar misoginia, com a falácia de que isso é para proteger as mulheres. Olha que interessante. A Janja entra em campo para poder dizer que você não pode criticá-la, senão isso é misoginia. Uma pessoa que faz viagens para a Itália, para Paris, Londres, Abu Dhabi, um governo que já gastou em viagens internacionais 7 bilhões. Você tem ideia do que são 7 bilhões? O que dava, hein, para construir com 7 bilhões? Quantas escolas não dava para construir? Quantas rodovias dava para poder estruturar? Quantos hospitais dava para poder reformar? Quantas coisas dava para fazer com esse dinheiro? Mas não. Aqui no Brasil, né, como eu sempre costumo dizer, não falta dinheiro. Falta vergonha na cara, falta caráter, falta uma boa administração, mas ainda assim, a Janja vem falar que se você questionar isso, você é misógino. É um governo que, para vocês terem ideia, a Janja passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República. Vê se tem condições isso. E se você falar qualquer coisa contra ela, isso daí é misoginia. E não para por aí. O Lula, não satisfeito, né,
em ter uma pessoa ali usufruindo do dinheiro público, colocou ainda em sigilo, não prestou informações da viagem, né, que bancou a Janja lá em Nova York em 2024. Então assim, você tem de um lado pessoas trabalhando para sobreviver em um país que não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, até o futebol, né, que dava alegria para a gente, agora já não está dando mais. Enquanto isso, você tem a Janja dançando lá no iate, né, da COP30, sustentado também com o seu dinheiro. Então vamos lá, você não pode criticar o homem biológico, que é presidente da Comissão da Mulher, porque senão é misoginia. Você não pode impeachment a Dilma, que cometeu crime de responsabilidade fiscal, porque senão também é misoginia. Você não pode criticar os gastos absurdos da Janja, porque senão é misoginia. Você não pode criticar o projeto de misoginia, senão é misoginia. Então assim, meus senhores, qual que é o perigo disso? É que as pessoas não estão entendendo de que a equiparação disso, né, com o racismo, equipara-se a crime. Ou seja, a relatora desse projeto, que vê na internet se gabar que eu tenho produção legislativa, eu já aprovei tantas leis, aí quando você vai ver lá as leis que ela aprovou, é lei do dia não sei o quê, lei do dia a semana de não sei o quê, e aí ela está querendo literalmente criminalizar, para vocês terem ideia, as pessoas, as crianças, que usam os termos umas com as outras ali, né, de betinha. Ou seja, a gente deve estar sem preocupação hoje mesmo no Brasil, né? A gente está sem preocupação hoje no Brasil para o Congresso ter que aprovar em regime de urgência um projeto que quer criminalizar, né, a misoginia agora. Vamos deixar aqui bem claro. A esquerda agora quer preocupar com as mulheres? Opa! É verdade, descobriram agora as mulheres agora, né? Porque quando o Silvio, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, assediou outra ministra do governo Lula, tá igual esse plenário aqui, ó, silêncio total. Ninguém falou mais nada, né? Não vi nota de repúdio, não vi artistas revoltadas, não vi discursos inflamados ali na tribuna dizendo isso é um caso de misoginia, um ataque à mulher. Agora, chamar o outro de betinha é mais perigoso te levar para a cadeia do que um ministro que assediou ali uma outra ministra, né? Recentemente agora, uma mulher também ali da favela recusou-se a ficar com um bandido e teve ali sua cabeça raspada. Vocês viram isso na rede social de alguém da esquerda, do PT? Falando isso aqui sim, a gente precisa lutar contra, mas não. Essa mesma galerinha aqui, PT e PSOL, sabe o que eles votaram contra? O aumento de pena para crimes hediondos. Sabe o que são crimes hediondos? Pedofilia, estupro, né? Ou seja, mulheres não são vítimas de estupro e nem de pedofilia, não? E aí eles estão fazendo o quê? Votando contra essa medida. Quantas mulheres foram vítimas disso? Quantas mulheres são vítimas, por exemplo, do crime organizado, que eles não querem classificar como terrorista? Agora, não. Você chegar e falar, fazer uma piada, aí já não pode, tem que criminalizar. A relatora desse projeto, né, ela quer criminalizar a piada, né, porque para humorista tem lugar na cadeia. Para quem bota peruca aqui no plenário, tem cadeia, né? Agora, para menor criminoso, vagabundo que mata, rouba, estupra, aí a cadeia está super lotada. Aí não pode, sabe, colocar esses menores vítimas lá dentro. Mas para gente que fala que a Janja, né, é uma pessoa que gasta o dinheiro público, que ela disse, né, que nenhuma outra primeira-dama trabalha, né, inclusive ofendendo as outras demais primeiras-damas anteriormente, aí a misoginia eu tenho que ir para a cadeia. Meus senhores, essa é a maior prioridade do nosso país. É isso mesmo que a gente tem que discutir aqui, gastar o erário público, né? Aqui ó, tem iluminação, tem toda a estrutura aqui para poder funcionar, para poder ficar discutindo isso. Realmente isso é inacreditável. A mesma esquerda está querendo criminalizar, né, piada, criminalizar que você critique alguém que está torrando o seu dinheiro. Eles são contrários à redução da maioridade penal. Aí eu te pergunto, quantos menores já fizeram mulheres de vítimas? A gente teve recentemente agora uns meninos, né, menores de idade, criminosos, vagabundos, que abusaram de uma criança de 7 e de 10 anos. Vai me falar qual revolta que teve? O presidente da República, né, ele é ávido, né, para falar do Neymar, né? Ele é ávido para poder falar do Trump. Mas casos que realmente importam como esses, é silêncio total.
Secretaria de Comunicação do governo não fala nada, não vejo nenhum discurso ali inflamado, não vejo nada. E sabe qual que é a solução deles para isso? Nada. E aí eu te pergunto, esse projeto, ele quer realmente proteger as mulheres então? Claro que não. No fim das contas, tudo deságua para uma mesma coisa, né? Então, a gente precisa, por isso, regularizar as redes. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eles querem controlar o que você vai fazer e o que você não vai fazer, o que você vai falar e o que você não vai falar. E ainda querem fazer isso antes das eleições, para obviamente, né? Se alguém fizer um vídeo, né, de fundo preto, chegando lá e mostrando os gastos do governo Lula, os gastos da Janja, mostrando como, né, várias mulheres aqui de esquerda são hipócritas quanto às suas votações e o seu discurso, aí isso vai ser misoginia. Olha o que o nosso país virou, de verdade. É isso que você, brasileiro, espera de um congresso, de deputados, de senadores, que a gente perca tempo com isso? E qual que é a narrativa, né? De chegar e falar, olha, o Nicolas é contra o projeto de misoginia que protege as mulheres. Protege as mulheres o caramba. O que protege as mulheres, por exemplo, é você reduzir a moralidade penal. O que protege a mulher é não deixar estuprador, pedófilo sair da cadeia. O que protege as mulheres não é uma caderneta, um livro da Simone de Beauvoir, não. O que protege ela é um APT, o que protege ela é um fuzil de um vagabundo, é isso. Mas vai falar isso aqui para você ver. Ah, não pode. Não pode, isso aí é extremismo. Extremismo é a quantidade de mulheres que estão sofrendo, né, abuso mesmo, que estão sofrendo um monte de retaliação, né, seja dentro de casa ou fora de casa, no ambiente de trabalho, e que essas pessoas passam impunes. Por quê? Porque a justiça é conivente com isso. E quem tem um peito para poder chegar aqui e falar que a justiça está sendo conivente com essas pessoas que estão cometendo crimes? Qual que é a solução que a esquerda tem oferecido durante todos esses anos? Inclusive, a gente está no recorde, né, aí de feminicídio. Eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim, quem mata, não mata por gênero, mata porque ele é um criminoso. Agora, bateu recorde de feminicídio neste governo. O que eles têm apresentado para vocês? Absolutamente nada. Então, deixar aqui algo bem claro, tá? Disse anteriormente que eu ia não somente votar, e votei contra esse projeto, estou trabalhando para poder esse projeto não ser votado, afinal de contas são de serviço para a sociedade brasileira, e eu não vou, de forma alguma, me sentir, oprimido pelas narrativas que vêm até nós, porque eu sei o que vai acontecer. Qualquer notícia que mostrar agressão contra a mulher, algo ruim, um crime contra uma mulher, vão falar, se tivesse aprovado o PL da misoginia, isso não teria acontecido. Ou olha, o Nicolas votou contra a proteção dessa mulher. Isso aí, meu amigo, narrativa por narrativa, a gente está enfrentando e vai mostrando a verdade para as pessoas. Mas o fato é, se um projeto está sendo apoiado pela Janja, pode ter certeza que agora ficou muito mais fácil de votar. A gente vai votar, obviamente, se isso vier a plenário, não. E espero que não tenha isso, porque além de ser uma perda de tempo, é você realmente enganar, mentir para as mulheres desse Brasil, e graças a Deus, elas nos ouvem muito mais do que vocês que ficam usando elas para poder fazer palanque político. Misoginia é o caramba, isso aí é mais uma coisa para poder ficar controlando o que as pessoas falam e o que as pessoas não falam. Quer fazer algo real contra as mulheres? Comece dando coerência nos seus votos aqui. Até lá, não passe de narrativa. E mais uma vez, muito obrigado, Janja, por mais esse golaço. Obrigado, presidente. Diferente do Jair Bolsonaro, que não tinha sequer foro privilegiado para ser submetido a esta farsa desse justiçamento de uma suposta trama golpista impossível, o Lula, ladrão, condenado em 3 instâncias, nunca absolvido, processos anulados por divergências de CEP, podia tuitar, podia dar entrevista, podia escrever carta, podia tudo, até receber visita íntima. E mais uma vez eu chamo a atenção da sociedade brasileira, em especial do plenário da Câmara de Deputados. O ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, já começou a interferir no processo eleitoral novamente. Proibir o presidente Flávio, que está com mais de 40 pontos nas pesquisas, que é advogado, falar com um pai, um preso político, que vem sendo torturado pelo Estado brasileiro por 90 dias. Ou seja, até as eleições não terão contato o presidente Flávio Bolsonaro e o presidente Bolsonaro. Isso é uma interferência direta, senhores parlamentares, no processo eleitoral, assim como foi em 2022. Mais uma vez, já não basta
tudo que fizeram com o presidente Bolsonaro, toda essa tortura, essa perseguição, e agora proíbe seu filho de falar com ele na tortura diária. Obrigado, presidente. Sabe o que é misógino? Sabe o que é? O governo Lula é misógino, porque não tem coragem, não escreve a palavra mulher na caderneta de gestante, escreve pessoas que gestam, pelo amor de Deus. Como que um governo desse, pessoas como essas, que defendem que mulher seja chamada de pessoa que gesta, pode defender a mulher? Teve agora aqui, no Salão Verde, uma coletiva de imprensa das mulheres com um showzinho de sentimentalismo. Mulher forte não faz isso, debate de igual para igual, não fica com showzinho de sentimentalismo. Ai, porque quem for contra o PL da misoginia, que é a morte das mulheres. Acabou de ser falado aqui pelo deputado Marcel Van Hatten, que quando é para deixar estuprador na cadeia, vocês votam contra, vocês votam para soltar, vocês votam pelo desencarceramento. Agora, que vexame que eu tenho, que vergonha que eu tenho, quando eu vejo uma mulher, a relatora do PL da misoginia, ir lá dizer que porque tem criança, adolescente, uns chamando de Betinha, o outro. Olha, eu tive até que pesquisar, porque eu sou cringe mesmo, eu tive que pesquisar para saber o que é Betinha. Na gíria adolescente atual, Betinha é um termo pejorativo usado para definir uma pessoa que não tem moral, que é sem aura, insegura ou que pagou mico. É o oposto de alguém confiante, o alfa ou sigma, ou de quem é muito estiloso e admirado. Ora, então eu vou concluir aqui que quem está defendendo esse PL de misoginia é um bando de Betinha. Um bando de Betinha que não aguenta crítica. E o que vai valer? A gente já descobriu. Eu adoro, porque quando eles fazem o sincericídio, a Janja entregou tudo, entregou o jogo. Eles querem aprovar o PL da misoginia para censurar, isso eu já tinha falado. Mas a Janja está muito interessada, porque daí vocês não vão mais poder criticar os gastos, mais de 117 milhões de gastos da senhora Janja sem ter cargo. Ela não foi eleita para nada. Gabinete paralelo, assessores, diárias em hotéis de luxo, etc. E aí o que ela diz? Que é misoginia pura. A gente fiscalizar, seja deputado ou povo. Então está muito claro. As cartas estão na mesa. Só não enxerga quem não quer. Eles estão desesperados porque esse PL não teve apelo popular nenhum. A mulher que sofre de verdade, ela está preocupada com a sua segurança. E a criminalidade aumentou no governo Lula. E a mulher sabe que vocês são a favor dos bandidos, dos estupradores, porque votaram contra o PL 1112 de 2023, que ia dificultar a progressão de regime para estuprador. Essa é a verdade. Então não adianta fazer aquela reunião, aquela choraçada, aquele sentimentalismo, ali no Salão Verde dizer, ai, quem tiver contra é porque é contra as mulheres. Ninguém cai mais nesse papinho. Vocês querem é perseguir, inclusive as mulheres que pensam diferente da caixinha ideológica de vocês. Essa é a verdade. A mulher sabe muito bem que a vida dela está difícil por causa que falta segurança, e vocês defendem a bandidagem. Por quê? Vai no mercado, a comida tá cara, o salário dela não vale mais nada, e ela tem que ser chamada ainda de pessoa que gesta, pessoa que menstrua, porque vocês defendem uma agenda, uma identidade de gênero que nega o que é ser mulher. Ser mulher não é performar, não é botar peruca, não é fazer nada disso não. Então, é isso. Não ao PL da misoginia, não à censura. Para dar 3 exemplos de como a esquerda age aqui. Estão querendo aprovar esse projeto da misoginia para não poder falar dos gastos da Janja. Está muito claro que estão tentando desviar o foco do real problema no Brasil. Mas quando é para tratar de criminosos mesmos, eles votam aqui contrário ao aumento de penas. 80% foi sugerido para progressão de regime, o mínimo de cumprimento de pena. Como a esquerda votou em caso de crime hediondo? Contra. Para mim tinha que ficar o resto da vida preso quem comete crime hediondo. Castração química de pedófilo. Como a esquerda, PT, PSOL e companhia votou contra. Proposta do nosso deputado Ricardo Salles. Foi aprovado, mas a esquerda votou contra. Agora estamos propondo, senhor presidente, que adolescentes que cometem crime hediondo de estupro de outra adolescente fique não 3 anos, mas no mínimo 12 anos internado, porque preso não vai, porque são contra o fim da maioridade penal. Eles são contra a redução da maioridade penal. Então estamos na questão infralegal, tentando mudar de 3 para 12 anos a internação para crimes hediondos. O que a esquerda fez? Parou a sessão aqui, não deixou votar o destaque do Novo.
Olha como são hipócritas. Para misoginia, para criticar os gastos da Janja, aí prisão. Tem que aprovar rápido. Agora, quando é caso de crime, de estupro, pedofilia, não pode aumentar a pena, não. É um absurdo, uma hipocrisia. Querem tornar imprescritível a misoginia, que é para não poder criticar os gastos da Janja, mas quando é para aprovar castração química de pedófilo, redução da maioridade penal para adolescente que estupra menina, quando é para aprovar penas mais duras para crime hediondo, para quem comete feminicídio, aí o PT, o PCdoB, o PSOL se juntam todinhos, para proteger bandido, para proteger estuprador e pedófilo. Isso é um absurdo. Depois a gente ainda é obrigado a ouvir a deputada Júlia Zanata, que está do lado de quem é vítima da criminalidade, ser aqui atacada por deputadas da esquerda. Que falta de moral, que hipocrisia. Mas, senhor presidente, trago aqui o conhecimento do plenário. Polícia Federal indicia ex-presidente do INSS, Stefanuto, indicia o Careca, que foi pego em mensagem WhatsApp da Roberta Luxinger para ele, pagando propina de R$300 mil por mês pro Lulinha na Espanha. E o Virgílio, ex-procurador do INSS, todos eles, esses três, mais 43 pessoas indiciadas pelo escândalo do INSS, senhor presidente. Tá claro que quem chegou para o poder para voltar a roubar foi o PT, e roubar aposentado. Outra notícia, senhor presidente, que vimos hoje, falando em aposentado, o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, aquele que recebeu 129 milhões do Banco Master, deu um parecer para o Banco Master dizendo que o Vorcaro, o banqueiro corrupto, bandido, banqueiro corrupto, bandido, amigo do Lewandowski, amigo do Guido Mantega, amigo do Jacques Wagner, dizendo que os fundos de pensão podiam investir nos títulos do Master. Fundos de pensão estadual, onde tem dinheiro dos aposentados, servidores públicos que trabalharam a vida toda. Saiu agora há pouco, na imprensa, nesta manhã, que o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, que recebeu 129 milhões, deu sinal verde, deputado Luiz Lima. Deu sinal verde para o dinheiro dos aposentados do seu estado do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil. Deu sinal verde para investirem nos títulos podres do Banco Master. E para finalizar, a hipocrisia maior de todas, o Alexandre de Moraes proibiu um filho, advogado, de visitar o próprio pai e de divulgar suas comunicações. Quando Lula fez isso várias vezes, até tuitar e dar entrevista ele dava quando estava preso. E preso por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, condenado em 3 instâncias. Em relação ao aumento de assassinato de mulheres, de negros e de homossexuais, Atlas da Violência, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Saúde, todos esses apontam que no governo Lula, morreram mais mulheres, mais homossexuais e mais negros. Está aqui, é o número. É fato. Não é uma mentira, não é uma invenção. Eu citei 4 fontes, eu vou repetir. O governo Lula é o governo que, sob a sua administração, matou mais negros, mulheres e homossexuais e brancos. Os homens brancos, héteros, católicos, parece que o governo do PT não se importa. A gente se importa com todo mundo. Quando a gente tem votação aqui para aumentar o tempo de permanência de pessoas que cometeram crimes hediondos, a esquerda é contrária, aumentamos para 80%. Eles queriam manter em 50%. Está aqui, é só vocês buscarem no Google, deputados que foram contra a permanência de presos de crime hediondo de 80%. Agora, se você quiser sofrer racismo mesmo, seja um homossexual de direita,
Aí você vai ver o que é preconceito em relação à sua escolha. Se você quer sofrer racismo, seja um negro de direita, aqui no Brasil. Se você quiser sofrer machismo, misoginia, seja uma mulher de direita no Brasil. Faça isso. Faça isso, Júlia. Aí eles vão sentir na pele. Olha, esse governo ele quer dividir. Ele não quer somar. Ele cada vez mais, ele rema favoravelmente a uma divisão da população brasileira. É um governo que entrega no final do seu mandato o pior salário mínimo da América Latina. Só ganhamos da Venezuela. É o governo que no estado do Rio de Janeiro foi responsável pela DPF 635, responsável pelo aumento da vulnerabilidade social e, consequentemente, no assassinato de pessoas. Ele desacelerou o processo familiar, dilaceração da família, a vulnerabilidade social. Hoje, metade das crianças matriculadas no ensino básico no Rio de Janeiro não tem mais pai e mãe em casa. Isso é uma contribuição do aumento da violência, principalmente familiar. Olha, deputados de esquerda, se vocês querem realmente combater a violência, votem nessa casa prisão perpétua para quem mata pessoas, para quem trafica, para quem sequestra, para quem assassina crianças. Isso eles não têm disposição de fazer. Tudo isso aqui é uma farsa. Tudo isso aqui é um teatro. A partir do momento que a gente cuidar de todos de forma igual, a gente vai ter uma nação séria. Por enquanto, a nação do PT é uma nação de brincadeira. Obrigado, presidente Hildo. Obrigado. Pois é, tá aí os deputados realmente mostrando para o Brasil e para o mundo a verdade. E os gastos do Lula e da Janja, nós sabemos que eles são muito acima da média. Olha só, é só você fazer uma comparação com o que acontecia antes, né, com a Michele Bolsonaro, primeira-dama, e com o Jair Bolsonaro. Pessoal, o Jair Bolsonaro, quando viajava, ele ficava em locais que eram no quartel militar, ele ficava em hotéis bastante simples, nunca ostentou, nunca ficou numa suíte super presidencial de alto luxo por vários e vários dias. Sempre que o Jair Bolsonaro e a Michele viajavam, eles procuravam poupar ao máximo. E a comitiva que eles levavam era enxuta, era sempre o mínimo possível. Agora, o Lula, olha o que ele faz, pessoal. Ele leva uma zaga de gente, né? Uma turma. Tem vezes que vai 2 aviões, só para vocês terem uma ideia. E aí essa turma toda está mamando na teta do governo. É por isso que não sobra dinheiro para nada, Inclusive, agora há pouco, né? Teve essas conversas aí entre o Trump e o Lula, né? Essas ameaças aí de um com o outro. E aí surgiu a questão de uma possível invasão do Trump no Brasil, né? Para poder fiscalizar aqui, por exemplo, o processo eleitoral. E aí o que aconteceu? O Lula fez uma pergunta para o ministro da Justiça, o José Múcio, fez uma pergunta para ele assim: se eles fizerem o mesmo que fizeram lá na Venezuela, onde desceram com o helicóptero e capturaram o Nicolás Maduro, se vier aqui com helicópteros militares e tal, é possível isso acontecer? É possível a gente se defender? Fez essa pergunta para o ministro da Justiça. Sabe o que o ministro da Justiça respondeu? Respondeu o seguinte: não precisa de helicóptero militar, não precisa de base aérea, não precisa de nada disso. Ele pode vir com um simples Uber, porque nós não temos condição nenhuma de resistir a nada. Os militares, a base militar do Brasil está sucateada. Foi a resposta que ele deu para o Lula. Ou seja, se não tem dinheiro nem para a defesa do Brasil, para as Forças Armadas, vai sobrar dinheiro para a educação, para a... Não tem. Agora, é um cúmulo do absurdo. Por quê? Como o Nicolas falou aqui mesmo, o Brasil não tem problema de dinheiro, não. Não falta dinheiro, não. O que falta é vergonha na cara dos governantes. Porque um país que arrecada trilhões e mais trilhões, deixar pessoas na capital de São Paulo sem água encanada, sem esgoto. Nós estamos falando do norte, extremo norte do país, não, pessoal. Nós estamos falando da capital. Na capital de São Paulo tem gente faltando água.
Tem gente, pessoal, que não faz nem uma refeição por dia no Brasil. Você sabia disso? Tem gente que tem que pedir comida. A quantidade de pessoas nos grandes centros que estão nas ruas mendigando. E aí o Lula tem a cara de pau de falar que tirou o povo da pobreza. Aliás, ele fez uma promessa agora no seu terceiro mandato no Lula 3, que era o seguinte, que até 31 de dezembro de 2026 tiraria todos os brasileiros da miséria. Pois é, tá faltando pouco tempo, né? Tá faltando poucos dias. Será que ele vai conseguir? A conta passa de milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da miséria. E que linha da miséria é essa? A própria ONU já colocou, se uma família tem uma renda familiar menor do que R$640, ela está abaixo da linha da pobreza. E você duvida que existem pessoas no Brasil que as famílias vivem com menos de R$640 por mês? Pois é, pessoal. Talvez você não passe por isso aí, você está me assistindo, você acha que isso é um absurdo, isso não pode acontecer, mas acontece. Pessoal, não dá para aceitar esse tanto de viagem, bolsa cara, relógio caro, sapato caríssimos do Lula e da Janja. Isso é um absurdo. Vocês se lembram do Jair Bolsonaro, que ele usava no braço um relógio Cássio? Pois é, um relógio de, sei lá, R$30, R$40. Aí muitos falavam, não, isso é marketing, ele está fazendo marketing. Não interessa se é marketing ou se não é, o importante é o seguinte, ele não ostentava relógio Rolex de 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque ele tinha que dar o exemplo. Inclusive eu me lembro que ele falou que assim que ele chegou ali no Palácio da Alvorada, ele mandou desligar o aquecimento da piscina, mandou desligar algumas luzes que ficavam acesas pro nada, porque lá é gigante o palácio, e o Lula teve a cara de pau há pouco tempo falar, deu uma entrevista para todo mundo, tá aí, é só você dar um Google aí que você vai ver, falando que as estruturas, né, de aconchego, as estruturas ali no Palácio da Alvorada eram muito acanhadas, eram muito ruins, porque a cozinha fica muito longe do quarto, e aí quando eu peço um café, até que o café chega para mim já tá frio, quando eu peço uma cervejinha, até que ela sai lá da cozinha e chega para mim, já tá quente. Ele teve a cara de pau de falar uma coisa dessa, quando tem gente dormindo na rua. O governante, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o exemplo de austeridade, tem que ser o exemplo de humildade e não de ostentação. Mas o dia deles está chegando, pessoal. Não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe. Na verdade, essa vida boa do Lula, da Janja e do Lulinha, que por sinal está lá na Espanha sendo sustentado pelo dinheiro público. Você sabia disso? Pois é, acabou de sair uma denúncia aí, inclusive o Deltan Dallagnol, né, aquele que participou da Lava Jato, ele falou que o Lulinha está sim sendo promovido ali, né, sustentado por dinheiro público aqui do Brasil, e esse dinheiro está sendo escondido, porque não está sendo declarado essa dinheirama que está indo para o Lulinha, filho do Lula. Um grande absurdo. O Brasil não é um país para amadores. Essa é a verdade, pessoal. Alguns já estão dizendo, né, com uma possível aí derrota do Flávio Bolsonaro este ano, que a saída para o Brasil seria o aeroporto, ou seja, seria a pessoa ir para o aeroporto e partir dessa por um outro país. O que você acha? Eu queria saber da sua opinião aqui nos comentários. Será que a saída para o Brasil é mesmo a pessoa mudar, de repente aqui para o Paraguai, aqui do lado, que diz que lá paga 10% só de imposto? Será que o Chile, que é um país que agora virou de direita também? Será que os Estados Unidos, a Europa, será que seria a saída? O que você acha? Ou não, tem que continuar lutando aqui, sofrendo aqui no Brasil e vendo essa pouca vergonha que nós acabamos de mostrar aqui. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião e eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo, pessoal. Se a população brasileira souber o que realmente é gasto com aquele cartão corporativo do Lula e da Janja, será que eles votariam no Lula? Então compartilha esse vídeo, pessoal. Aqui embaixo tem um botão, uma setinha para o lado assim, ó. Você clica nela, você manda para o WhatsApp, para o Facebook, para todo mundo. Porque eu duvido, se a pessoa vê esse vídeo, o tanto de imposto que a gente paga, se a pessoa ainda continuar votando no Lula, aí realmente já é burrice mesmo, pessoal. Aí já passou dos limites, tá bom? Mas se inscreva também aqui no canal, porque nós vamos trazer outras matérias parecidas com essa e você não pode perder. Então, se inscreva aqui totalmente gratuito e você vai ficar muito bem informado.